1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 22, diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. No versículo 19 do texto que nós lemos, Deus nos comanda, nos ordena a não extinguir, não apagar o Espírito. Não extingais o Espírito. Está no imperativo, é uma ordem, é um comando, não é uma sugestão ou uma ideia. É simples, direto, claro, sem equívoco algum. Não extingais o Espírito. A palavra extinguir significa apagar. Apagar. Outro versículo que ilustra essa mesma verdade de uma forma diferente, mas dizendo efetivamente a mesma coisa, Efésios 4, versículo 30, onde Deus diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então temos uma ordem para não extingais, não entristeçais o Espírito. Se você é salvo, você tem o Espírito. Não é que você vai ter, você tem. Você não tem mais do Espírito, nem menos do Espírito, que você tem agora, ou teve ontem, ou vai ter algum dia, porque o Espírito não é uma substância, não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, ou ele está, ou ele não está. Você não pode ter mais ou ter menos. O que pode mudar é o quanto nós nos rendemos, o quanto nós cedemos, quanto nós nos entregamos a ele. Mas ele está lá, não vai ter mais ou não vai ter menos. E, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando você foi salvo, ele tomou morada. Foi o Espírito Santo de Deus que vivificou o nosso espírito que estava morto. O homem, ele é uma espécie de uma trindade. Ele é composto de três partes, três naturezas: corpo, alma e espírito. E todo homem nasce com o espírito morto, porque todos são descendentes de Adão. Adão tinha corpo, alma e espírito. Depois que ele pecou, ele e Eva morreram, não fisicamente. A Bíblia fala que Adão viveu até ter 800 e poucos anos. E o que morreu ali não foi a alma, que é eterna, não foi o corpo, que continuou vivendo por bastante tempo. O que morreu ali foi o espírito. E é o espírito que permite comunhão com Deus, interação com Deus. Por isso que logo após eles foram expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim. Então todo descendente de Adão, que é todo mundo, e Eva, já que estamos no dia das mães, né? Adão e Eva, claro, a mãe de todos. A Bíblia chama ela de a mãe de todos. Pronto, está aí o tema do Dia das Mães, certo? Já cumpri minha função. Então todo mundo nasce com o espírito morto. E ele fica morto. Todo ser humano nasce incompleto. Corpo, obviamente, e alma. Mas o espírito está morto. Até que ocorre o novo nascimento, como Jesus explica no livro de João. Ele, inclusive, fala: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Para quem quiser ler depois. Indicando que o nosso espírito, ele nasce de novo quando? Ele nasce de novo quando o Espírito Santo de Deus habita em nós e vivifica o nosso espírito, que se torna agora ser um espírito vivente. Mas o Espírito Santo habita em nós e é esse espírito que Deus fala para a gente não extinguir, para a gente não entristecer. E nada entristece mais o Espírito Santo do que desobediência. Desobediência e todas as suas ramificações é aquilo que mais
entristece o Espírito Santo de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui dessa desobediência lá em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, eu vou ler o versículo 22 e 23, que diz assim: Porém Samuel disse, isso é falando ao rei Saul, primeiro rei de Israel. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A desobediência do rei Saul causou a perda do trono, que não só afetou a ele, mas toda a sua descendência. Seu filho Jonatas, por exemplo, ia ser o próximo rei, não foi. Então a linhagem passou para Davi, mas isso tudo foi fruto de quê? Desobediência, obstinação, rebelião. A Bíblia compara desobediência, obstinação, rebelião a feitiçaria. Acusação muito séria, trazendo muitas repercussões. Então, quando o Espírito Santo se encontra triste e apagado, nós também estaremos tristes e apagados. Se nós entristecemos o Espírito Santo e ele habita em nós, então ele vai estar triste. Tem um ditado em inglês que diz assim, Dia das Mães de novo, isso é providencial. Ele diz assim um ditado, se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Tá? Soa melhor em inglês, mas é mais ou menos isso. Se o Espírito Santo não está feliz, você não está feliz. Porque ele habita em vós, ele está vivendo aqui dentro. Nós estamos submetendo o Espírito Santo a tudo aquilo que nós fazemos, seja bom, seja ruim. Então, se ele está triste, nós também estaremos tristes, nós estaremos também apagados. A não ser para uma pessoa que não é salva. Por quê? Porque a pessoa que não é salva não tem o Espírito Santo. Então, se ele vai entristecer no Espírito Santo, não vem ao caso que o Espírito Santo não está lá, nem para ser entristecido e nem para nos entristecer. Mas a outra possibilidade é quando o crente tem a sua consciência cauterizada. Quando nós estamos tão cauterizados, estamos tão insensíveis ao pecado, e o Espírito Santo está tão adormecido e apagado e triste, que nós absolutamente ignoramos a presença e a influência dele em nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo, veja só, cauterizada a sua própria consciência, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui está falando sobre a consciência de homens hipócritas que estão ensinando mentira, estão enganando as pessoas, mas o que eu quero trazer disso é que é possível cauterizar a consciência. Esse versículo aqui não está falando que há crentes necessariamente, mas está falando que é possível. Ao ponto de alguém ter a consciência cauterizada, que a pessoa está ensinando engano, a pessoa está ensinando mentiras, a pessoa está ensinando doutrinas de demônios e está nem aí. Por quê? Porque a consciência está cauterizada, adormecida, insensível. Efésios 4, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui sim ele está falando sobre crentes. Paulo aqui está falando sobre crentes que, havendo perdido todo o sentimento. O que quer dizer isso? Eles perderam a sensibilidade ao pecado. Eles não estão sentindo, a consciência está insensível. E aí ele diz, e se entregaram à dissolução para com avidez, com afinco, com entusiasmo, com gosto, praticarem toda a impureza. Então a pessoa está tão insensível
que ela se aplica com paixão e com gosto a fazer todo tipo de impureza e pecado. Por quê? Está insensível. Então, é possível ficarmos insensíveis. E o crente, quando está insensível, é porque o Espírito Santo que habita nele, que sela, que marca, ele já está entristecido, já está apagado, extinguido, faz tempo. Faz tempo. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, o Espírito Santo triste, o Espírito Santo apagado, ele vai ser a mesma coisa que nós temos a nossa consciência também apagada e o nosso sentimento desligado. E o crente, então, vai de mal a pior. É como um carro descer uma ladeira sem freio. Sem freio. É um trem indo a 100 por hora, o freio quebrou. A única solução vai ser bater em alguma coisa ou sair do trilho. É o que muito crente faz. Destrilha a vida, ou bate, choca-se e destrói. Então hoje eu quero falar sobre os sintomas de quando o Espírito se apaga em nós. E esse é o tema da mensagem de hoje, quando o Espírito se apaga em nós. Olhem comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos ler o primeiro versículo 16, que nós lemos agora há pouco. Quais os sintomas de quando o Espírito se apaga em vós? Versículo 16. Regozijai-vos sempre. A primeira coisa que acontece quando o Espírito está apagado em nós é que gozo e alegria somem. Acabam. Nós não temos gozo do Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo está extinguido, está apagado. Este é um sintoma claro. Falta de alegria. Falta alegria correta. O gozo correto. Porque existem dois tipos de alegria. Existe a alegria do mundo, que é uma alegria falsa, é uma alegria passageira e, acima de tudo, uma alegria circunstancial. Eu ganho na loto, eu perco na loto, algo bom me acontece, algo ruim me acontece. Isso é a alegria do mundo, ela é circunstancial, ela não é sólida, ela é passageira, ela é sintética. Jó, capítulo 20, versículo 5, diz: o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea. Breve e momentânea. Por quê? Ela vem e ela vai. É como fogo de palha. Ela não é duradoura, não é constante. Ela não vem de dentro para fora, é de fora para dentro. São as circunstâncias que vão trazer ou tirar alegria. Não é essa alegria que desaparece. Essa alegria pode até acontecer. Você tem os seus picos de alegria de acordo com o que está acontecendo ao seu redor. Mas tem também a alegria de Deus, que é constante, é profunda, é completa, e ela vem de dentro para fora, ela vem do Espírito Santo para fora. Por isso nós não devemos entristecê-lo, nem extingui-lo. João 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Que é Jesus falando. Jesus quer transferir a alegria, o gozo dele para nós. E como é que ele faz isso? Como é que ele completa? E completar aqui é torná-lo perfeito, completo, transbordante. Ele faz isso através do ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer esse gozo completo, perfeito, aquele que não é dependente das circunstâncias, aquele que é sólido, profundo, constante, permanente, vai vir através do Espírito Santo. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós apagamos o Espírito Santo, só nos resta a alegria do mundo, que não é perfeita, é passageira. Lá no Salmo 51 e no versículo 12, todo o Salmo 51 é um salmo de Davi e ele é escrito ao redor do episódio que houve com o pecado dele com Batseba e também com a esposa de Batseba, com Urias. E ele perdeu alguma coisa. Muitos dizem que ele perdeu a salvação. Estão errados. Davi não perdeu a salvação porque a salvação não se perde.
Nem hoje, nem antes, nem nunca. Do mesmo jeito que salvação sempre foi pela graça. No Velho Testamento não era pelas obras, sempre foi pela graça. E salvação não se perdia no Velho Testamento e salvação não se perde hoje. Porque salvação é a mesma ontem, hoje e sempre. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o que foi que ele perdeu? No versículo 12 do Salmo 51, diz assim, Davi falando a Deus através do Salmo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja bem, Davi não está dizendo, torna a dar-me a tua salvação. A alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É possível nós termos alegria. Aquela alegria que nós sentimos quando fomos salvos. Aquela alegria quando recebemos Cristo, quando entendemos que somos salvos pela graça, somos salvos completamente, somos salvos eternamente, nós nunca podemos perder, nós estamos a caminho do céu, estaremos à presença de Cristo, não estaremos condenados ao inferno, estaremos com Deus para sempre. Aquela alegria, nós podemos perder a alegria, nunca a salvação, mas podemos perder a alegria. Podemos perder aquele gozo. Por quê? Quando entristecemos o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é que nós perdemos a nossa alegria, o nosso gozo. Foi o que houve com Davi. Davi cometeu um pecado muito, muito sério. Seríssimo. Não só ele cometeu adultério com a esposa de outro homem, que ele sabia que era a esposa de outro homem. Tentou matar, apagar Urias, esse outro homem. Mas não só isso, ele usou de abuso de poder para fazê-lo. E durante um ano, ele tentou esconder embaixo do tapete. Não aconteceu nada, fingiu que era tudo normal. E é claro, todo mundo no palácio e as pessoas ao redor dele sabiam exatamente o que tinha acontecido. E demorou um ano para Davi chegar a esse ponto. Foi de fato quando morreu a criança, filho dele, Batseba. Então, durante esse tempo todo, Davi o quê? Perdeu a alegria. Por quê? Ele havia pecado, ele não havia confessado, não havia tomado providências contra o seu pecado, tentou encobrir. Isso, por sua vez, entristecia o Espírito Santo. É a mesma coisa conosco. Quando nós não confessamos e quando nós não tratamos do pecado em nossa vida, aquilo faz, entre muitas outras coisas, ele entristece e apaga o Espírito Santo que habita em nós. E o resultado, perdemos a alegria de Deus. Podemos até ter a alegria do mundo, mas a alegria do mundo não é a alegria de Deus. A alegria de Deus, ela ajuda a mantermos o nosso caminhar. A alegria de Deus nos dá forças. E a alegria de Deus nos permite regozijar em toda e qualquer situação. Salmo 122, versículo 1, nos dá uma receita para você ter de volta a alegria do Senhor. Que é outra forma de você desentristecer e você não extinguir, apagar o Espírito Santo. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Diz aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o Espírito Santo fica alegre quando você o traz dentro da sua pessoa para a casa do Senhor. E se o Espírito Santo está alegre, nós estamos alegres. Ah, pastor, mas eu vim para a casa do Senhor e eu não estou alegre. É porque o seu Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em você, deve estar muito, muito, muito triste. Muito apagado e extinguido. Porque para o crente deve ser uma alegria e um gozo estar na casa do Senhor. E se o seu espírito, se você não está alegre, o Espírito Santo que habita em vós não está alegre, e se ele não está alegre, feliz, não está regozijando, é porque ele deve estar muito, muito, muito triste e apagado. Por isso que muitas vezes o crente, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está apagado, ele está entristecido. Então a primeira coisa que sofre, o primeiro sintoma
de quando o Espírito se apaga em nós, é o gozo e a alegria somem das nossas vidas. O versículo seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, seguindo a sequência, orai sem cessar. Quando o Espírito Santo se apaga em nós, nós perdemos alegria e gozo e a oração cessa. A oração cessa. Orai sem cessar. Note que todos esses versículos estão ao redor da questão do Espírito Santo. Apagado, entristecido. É uma vítima fácil quando o Espírito está apagado. Antes de contar a parábola do juiz iníquo e a pobre viúva, lá em Lucas 18, versículo 1, Jesus prefaciou aquela história e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele contou a história da pobre viúva que ia importunar o juiz até conseguir o que ela queria, mas ele está ilustrando o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que Jesus tem que nos dizer para orar e nunca desfalecer? Porque quando o Espírito Santo de Deus está triste e apagado, nós vamos desfalecer em oração. Nós vamos falhar, vai cessar. Me diga um crente, me mostre um crente que não ora, eu te mostro um crente cujo espírito está apagado, entristecido. Devemos sempre orar, é o nosso dever. E o Espírito Santo apagado nos vai levar a orar menos ou a orar nada. Menos ou nada. O Espírito Santo apagado, a alegria e o gozo somem, a oração cessa. O versículo 18, na sequência, a ingratidão reina. A ingratidão reina. Olha o que fala aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Quando nós temos o Espírito apagado, nós não vamos dar graça. O que é não dar graça? É não ser grato. Você se torna ingrato. E aqui fala que devemos ser gratos por tudo, sempre. Por tudo e por todo, sempre. Quando o Espírito Santo está apagado, nós começamos a nos achar cheios de direito. Começamos a achar que o mundo gira em torno de nós, que nós somos o Sol da nossa galáxia, do nosso sistema solar. Nós somos o centro de tudo. É interessante que, foi semana passada, quando estávamos evangelizando aqui no conjunto, acho que foi semana passada, não ontem, mas no sábado passado, eu falei com um grupo de jovens e eu dei o exemplo, dando um exemplo sobre o amor de Deus. Eu falei, os seus pais, ele era um jovem, 17, 18 anos talvez, e eu falei, você trabalha? Não, não trabalho, estudo. Perfeito. Eu falei, muito bem. No entanto, você está bem alimentado, bem vestido, você tem uma cama para dormir, uma casa para te abrigar, tem a escola paga, enfim. Quem faz isso? Os meus pais. Aí eu falei, por que os seus pais fazem isso? As palavras que saíram da boca dele me chocou por um instante. Ele disse, é obrigação deles. Eu, sinceramente, tive que fazer assim, ó. Não, você não vai dar um tapa no ouvido dele. Ele não sabe o que fala. Tá? Isso aqui é meu lado bom, isso aqui é meu lado ruim, mau e perverso. Eu falei, não. Aí eu falei, obrigação? Aí uma jovem, tinha que ser uma jovem, não era uma jovem, falou, porque eles nos amam. Aí eu falei, muito bem. Mas note a resposta imediata. É obrigação. É obrigação. Eu falei, os seus pais não têm obrigação, eles têm um dever. Mas eles fazem por amor. Pode até ser uma obrigação legal, eu entendo isso. Legalmente obrigação e moralmente obrigação. Eu não estou discutindo isso. Mas a resposta dele mostra como que
Não, eles precisam, é o meu direito, eles são obrigados. E quando o Espírito Santo está apagado em nós começamos a achar que temos direitos. Nós achamos que todo mundo nos deve, inclusive Deus. Deus é todo mundo, estão todo mundo aqui para servir a mim. Vocês têm o privilégio de me ajudar, de me carregar, enfim. Sabe o que é isso? É um egoísmo tremendo. O amor é o oposto do egoísmo. O amor é se dar. O amor é sacrifício. O egoísmo é o contrário. O egoísmo quer que todo mundo se sacrifique por si. Que todo mundo pague, todo mundo ajude, todo mundo sacrifique por si. E Deus é amor, o Espírito Santo é Deus, quando Ele está alegre e dinâmico e aceso e contente, feliz e ativo na sua vida, você não vai ter gratidão. Você vai ser grato por tudo, em todas as coisas, em todo o tempo. Você vai apreciar e agradecer o que Deus faz, o que os outros fazem, e não achar que tem direitos. Romanos 1, e versículo 21, Paulo falando sobre pessoas que conheciam Deus, mas negaram Deus, se afastaram de Deus, deram as costas para Deus. E olha o que ele fala no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não foram gratos a Deus. Note, conheciam Deus. Eles conheciam Deus, mas não o glorificaram e nem foram gratos. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato, veja só, mais uma vez, insensato, se obscureceu. O que obscureceu? Ficou em trevas. Perdeu luz, perdeu iluminação, perdeu revelação, perdeu o Espírito Santo. Por quê? Porque uma causa e efeito de um Espírito Santo apagado é a ingratidão. A ingratidão, ela extingue, entristece o Espírito Santo e ao mesmo tempo é o resultado do Espírito Santo extinguido. É a causa e o efeito. É uma espiral. Ela causa o efeito. É a causa e o efeito. Vai de mal a pior, de mal a pior. Cada vez se aprofundando. Por isso que não devemos extinguir ou apagar. Como Deus nos diz, não extingais, não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque alegria e gozo somem, oração cessa e a ingratidão reina. Nós seremos ingratos em tudo. Vamos para o versículo 20 de 1 Tessalonicenses 5. Vamos pular os versículos 18 a 19, vamos para o versículo 20, onde nos mostra outro sintoma de quando o Espírito Santo se apaga em nós. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. A palavra desprezar significa tratar com desprezo, obviamente. Desconsiderar, desrespeitar, não dar importância, não levar em conta. Quando nós apagamos, entristecemos o Espírito Santo, mais uma vez, a causa e o efeito é que nós vamos desprezar a palavra de Deus. Vai crescer o desprezo, a falta de importância, a relevância da palavra de Deus em nossas vidas vai ser menos e menos e menos. Então a palavra pregada e a palavra lida. Você lê, você ouve e você não respeita. Você despreza. Aquilo não é importante para você. Você não aplica, você não coloca aquilo na sua vida, você não recebe, você não atende. Por quê? Porque o Espírito Santo está triste. Lembrando, é a causa de entristecer e é o resultado de tê-lo entristecido. É a causa e o efeito. Isso cria um ciclo vicioso, cria-se como se fosse um tornado. Né? Tem aqueles tornados climáticos que são enormes, destrutivos. Começa como? Justamente isso, o ar quente, ar frio, ar quente, ar frio. Aquilo vai causando um ciclo e aquilo aumenta e cresce. Pois é. Quando entristecemos e apagamos o Espírito Santo,
Não vai tudo para o brejo na mesma hora, mas vai causando e se agravando consequências cada vez mais sérias em nossas vidas. Olha comigo no versículo seguinte, na sequência, versículo 21, de 1 Tessalonicenses 5. O quinto sintoma é que aumenta o descaso, aumenta a indiferença espiritual. Olha o que fala o 21. Examinai tudo, retende o bem. Quando o Espírito Santo está apagado, nós não examinamos nada. Por que não? Porque, francamente, ficamos descuidados. Tanto faz como tanto fez. Se Deus aprova ou não, estou nem aí. Se é o bem ou é o mal, estou nem aí. É um descaso, é um desprezo. Nós não vamos examinar tudo. E nós não vamos reter o bem. Examinar é você olhar para uma determinada questão e você examinar, você estudar, você contemplar aquilo, você julgar aquilo de acordo com a palavra de Deus. Quem entristeceu o Espírito Santo? Olha, nessa área eu vou fazer o que eu quero. Não, mas é que Deus, eu não quero saber o que Deus fala. Não, mas o pastor falou, eu não quero saber o que o pastor falou, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu não vou examinar nada, porque eu quero fazer. Eu quero fazer assim. E eu vou fazer assim. E não interessa o que a Bíblia diz, o que Deus diz, o que o pastor falou, não vem um caso. Sabe o que é isso? Indiferença. Descuido. Descaso. Nós desligamos efetivamente o filtro espiritual. Nós não queremos o filtro espiritual, nós desligamos o filtro espiritual. Simplesmente, o que passar, passou, o que entrar, entrou. Bom, ruim, certo, errado, agrada a Deus ou não. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Esse vigiar é o examinar tudo. Tá? É o que está se referindo. Vigiar é examinar tudo. É ficar esperto, alerta. Não é deixar qualquer coisa entrar na sua vida ou permitir qualquer coisa que já está na sua vida. É você vigiar, você examinar. Vigiai, sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós estamos com o Espírito Santo entristecido, nós estamos indiferentes e não estamos vigiando espiritualmente, e o que acontece é que nós ficamos despercebidos, nós ficamos, como nós já dissemos, insensíveis, e o resultado é que nesse meio tempo, enquanto estamos descuidados, sonolentos, insensíveis, sabe quem está se aproximando? O leão. O diabo. Ele está se aproximando, ele está ao redor. Buscando quem? Buscando alguém que está despercebido, buscando alguém que está descuidado, buscando alguém que está com o Espírito Santo extinguido ou apagado. Este ele pode tragar, e é este que ele procura. Então Deus fala, não extinguais, não apagais, porque todas essas coisas vão acontecer e é a causa e o efeito. E note, o versículo 8 de 1 Pedro 5 fala, sede sóbrios, vigiais. Esse sede sóbrios quer dizer o quê? Sejam sérios. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Sede sóbrios. Não estou brincando. Isso não é brincadeira. Eu já falei isso várias vezes antes. A vida que você e eu estamos vivendo não é um ensaio. Não é uma aula. É ao vivo. É ao vivo. Você está vivendo a sua vida. Você não vai ter uma outra, você não vai voltar e tentar outra vez. Ah, eu vou apertar o reset aqui. Como no computador, né? O telefone, ele trava, o que a gente faz? Aperta o reset, ele recomeça. Opa! A vida não é assim. Você está vivendo ao vivo a sua vida. Então seja sóbrio, seja sério. As consequências que você causar na sua vida vão ficar. Vão ter que ser lidadas, tratadas, resolvidas. Porque não é um ensaio.
Não é prática, você não está ensaiando, praticando, não é um treino. É vida, é a sua vida, é o que está acontecendo. Sejam sóbrios, vigiai. E nós não examinamos tudo como devemos examinar. Não é nada novo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 10, Paulo, ele louva os bereanos porque eles fizeram justamente isso. Atos 17, versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando, veja só, receberam a palavra examinando cada dia, examinando aonde? Nas Escrituras. Não era o que eles achavam, não era contra a opinião deles, não era contra a tradição do dia, não era contra os costumes da sociedade, não era examinando contra a cultura, não. Examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. É isso que devemos fazer. A crente hoje fala, mas eu não acho. Gente, eu e Deus estamos juntos nisso. Nós estamos se lixando para o que você acha. E Deus está se lixando para o que eu acho. Sabe por quê? Porque o que eu acho é o que você acha. Isso daqui não é o que Deus acha, isso daqui é a verdade. Isso aqui é a Escritura, é a palavra de Deus, santa, perfeita, inspirada, preservada. É a fonte da verdade, é a fonte da sabedoria. É através dela que somos salvos, através dela que crescemos, através dela temos poder e sabedoria e conhecimento. Examinar aqui. Mas é que hoje em dia, sabe, a moda, que hoje em dia está todo mundo... Eu estou me lixando e Deus mais ainda. Eu já falei isso, vou ficar rouco falando. No dia que eu fui salvo, eu não era salvo faziam horas. A minha primeira oração que eu fiz a Deus, cheguei em casa, sentei no sofá, me belisquei. Eu crente, como aconteceu isso? Eu falei, Deus, eu não quero achar nada. Tudo que os pré-conceitos que eu tinha, preconceito no sentido de conceitos, ideias, opiniões que eu tinha, eu não quero mais ter. Eu quero fazer da sua palavra, eu quero fazer dos seus conceitos os meus conceitos. Eu quero ter a opinião que o Senhor tem. Feliz o crente que faz isso. Porque muito crente não faz assim. Ele vive examinando as coisas, não nas Escrituras, mas contra o que eles pensam, o que eles acham, o que eles gostam, o que eles não gostam, a cultura, a moda, os amigos, a família, os irmãos, a sociedade, o que o vizinho vai falar, blá, 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 e examinam contra isso. A opinião do mundo, os rudimentos e filosofias do mundo. Gente, não é contra isso que devemos comparar. Devemos, como diz aqui, receber uma palavra examinando a cada dia nas Escrituras, se era assim. Então, quando você recebe uma palavra, quando você ouve a pregação, quando você lê, quando o Espírito fala, impressiona alguma coisa, não vá examinar aquilo contra o mundo, ou contra o que você quer, você pensa, mas sim contra as Escrituras. E isso é mais uma causa e efeito de um espírito entristecido. Olha comigo no versículo seguinte, na sequência, versículo 22 do capítulo 5. E esse vai ser o sexto e último sintoma de quando o espírito se apaga em nós. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Quando nós não nos abstemos da aparência do mal, entristece o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está entristecido e apagado, nós mais ainda não nos abstemos da aparência do mal. Agora, note aqui. Aqui não está dizendo
abstende-vos de todo o mal. Opa, então, pastor, nós não devemos nos abster do mal? Temos que abster do mal, mas não só do mal, da aparência do mal. Há uma grande diferença. Nós devemos evitar sequer a aparência do mal. A aparência. Vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, a gente morava na Inglaterra ainda, nós viemos para Maceió fazer uma visita de pesquisa e estávamos evangelizando aqui no Graciliano Ramos. E eu estava falando com o pessoal na rua, uma porta, e do outro lado da rua tinha um bar. Então, estava conversando com essa pessoa, terminei, eu não lembro se a pessoa foi salva ou não, realmente não lembro, mas eu lembro que tinha uma mesa com 3 pessoas, 2 homens, uma mulher sentados na mesa no bar, no outro lado da rua, e me chamaram. Aí eu? Aí, lá fui eu, o pastor entrou num bar, tá? E eu entrei no bar, e eles perguntaram, o que você está fazendo? Eu falei, estou... Não, eles não estavam com nenhuma animosidade. Estavam interessados. Por acaso, você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Falando o quê? Eu falei, não, eu estou falando como a gente pode ter certeza de ir para o céu. Eu estou falando sobre o evangelho, sobre salvação. Aí eles, e como eu posso ter certeza? Veja bem, aí os 2 me convidaram a sentar e explicar como é que se faz para ir para o céu. Eu ia fazer o quê? Não, eu sentei no bar. Eu já estava empurrando a sorte. Aí, quer beber alguma coisa? Eu, não. Não, eu entendo. Uma Coca-Cola? Eu falei, não, quem passar não vai saber o que tem dentro do meu copo. Uma Guaraná? Pior ainda, parece com cerveja. Uma água? Pior ainda, parece com pinga. Eu falei, não, nada de copo. Deixa eu com sede. 2 foram salvos. Tinha o marido, a sua esposa e o amigo. A esposa e o amigo foram salvos ali na mesa do bar. A dona do bar não gostou porque eles mandaram abaixar o som para poder me ouvir melhor. Ela abaixou, com cara feia. O esposo não foi salvo por simples fato que ele estava trêbado, totalmente intoxicado, não estava tendo nada, mal conseguia sentar. Mas os outros 2 ouviram e foram salvos. E a esposa falou, e o meu esposo falou, olha, ele não tem condições nenhuma, não tem. Mas faz o seguinte, eu posso ir amanhã, era um sábado isso, eu posso amanhã, domingo, eu posso ir na sua casa e falar com ele. Ela falou, o senhor faria isso? Eu falei, faria. E de fato, no outro dia, ela me deu o endereço, eu fui na casa dela e levei o marido a Cristo. Mas entenda, quem passava na rua ia ver o quê? Na época eu não era pastor ainda, mas ia ver o quê? Olhar alguém assim e ver o dito cujo aqui sentado na mesa do bar, tomando um refrescante copo de água que parece com outra coisa. A exceção para isso é a minha, que eu falei aqui, tá? Se os pingus cachaceiros para você, para sentar na mesa do bar e pregar o evangelho, vá, tá bom? Vá com Deus. Mas fora isso, pastor, meus amigos, colegas do trabalho, faculdade, eles vão para o barzinho, a gente senta e conversa. Mas pastor, eu não bebo nada, eu tomo um copo de guaraná, um copo de água, eu não bebo nada. Mas quem passa não sabe o que você está bebendo no seu copo. Sabe o que é isso? É mal isso? Não, mas é o quê? Aparência do mal. Aparência do mal. Imagina o seguinte, aqui está o pecado. O pecado é aqui, ó. Aqui está a tentação. E aqui está a aparência do mal. O crente tem que andar aqui, ó. Longe da aparência do mal. Porque se você evita a aparência do mal, você está evitando o quê? A tentação. E se você está evitando a tentação, você está longe do pecado. Então, como é que se fica o mais longe do pecado? Não na tentação, não na aparência do mal, mas aqui, ó, longe da mera aparência do mal. Muitos crentes vivem aqui, ó. Entre o pecado e a tentação, vivem aqui, ó. Um soluço
cai no pecado. Um tropeço, cai no pecado. Então não ande na tentação, evite a tentação. Faça melhor, evite a aparência. Não é nem tentação. Eu, sentado naquela mesa de bar, eu não estava tentado. Eu não estava tentado a fazer nada, a beber, não estava tentado. Então não era tentação. Mas sabe o que era? Era aparência. E eu devo evitar a aparência. E quando nós apagamos o Espírito Santo e ele está apagado, o que ocorre é que nós não evitamos a aparência, a tentação e até o pecado. Tem crente que vive no pecado, esquece evitar a tentação, a aparência então aquilo nem existe mais, esse trem já partiu faz tempo. Mas vivem aqui, ó. Aí a gente volta com o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, o que acontece? Ele fugirá de vós. Agora, aquele crente que vive aqui, ó, no pecado, na tentação, sabe quem não vai fugir de vós? O diabo. Por quê? Você não está resistindo o diabo. Você não está submetendo, sujeitando a Deus. Deus quer que você evite a aparência do mal, muito menos a tentação, muito menos ainda o pecado. E quando vivemos aqui, o diabo não vai sair do seu cangote. Ele não vai soltar os seus pés. Por quê? Você não está resistindo a ele e nem se sujeitando a Deus. O resultado, o pecado não foge. Ele fica. Ele gosta. Aqui para ele é sombra e água fresca. Ele está feliz, 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 igual pinto no lixo. Feliz da vida. Para que ele vai fugir de vós? Quer incomodar o diabo? Evite o pecado, a tentação, a aparência do mal e viva aqui, ó, dando bom testemunho, evitando a aparência do mal. É uma causa e efeito. Não evitando a aparência do mal vai causar o espírito a entristecer, o espírito entristecido vai nos entristecer, vai nos enfraquecer e nós vamos evitar menos ainda a aparência, vamos entrar na tentação e cair no pecado. Muitos não ligam para isso. Acham que é normal. Muitos santificam o pecado. Ah, mas hoje pode, por quê? Blá, 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 blá. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Se era errado 1000, 2, 3, 4 anos, é errado hoje. Ou o seu Deus é um Deus diferente da Bíblia? Porque o meu Deus é o mesmo da Bíblia. Palavra eterna, que não muda. Deus não manda a gente sair, por exemplo, tem uma espécie de uma seita, um povo, hoje são só nos Estados Unidos, chamados Amish. Eles são descendentes de menonitas, e enfim, eu não vou entrar na questão, mas eles vivem predominantemente no estado da Pensilvânia e no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e eles são comunidades fechadas, tá? E eles dizem que é na Bíblia, mas na realidade não creem, e uma das características que eles adotam, eles renegam qualquer coisa moderna que não está na Bíblia. Por exemplo, eletricidade, carro, motor, maquinário, tudo no muque. Você vê eles andando de charrete com cavalo. O maquinário é a vapor, ou moinho de água, ou manual. Eles não têm luz elétrica, televisão, rádio, internet, então nem se fala. Telefone? Nada moderno. Por quê? Porque não está na Bíblia. Gente, não é isso que eu estou falando. Tá? Não estou dizendo de voltar para daí das trevas, não é isso. Mas o ponto de vista ético, moral e de pureza e santidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus não muda. E nós não devemos mudar. Não normalizemos o que não é normal. Resumindo, tudo que nós vimos aqui é causa e efeito de um Espírito Santo apagado. Ele causa e ele aumenta. Ele cria e ele amplifica.
o espírito apagado. E nós ficamos doentes espiritualmente, nós ficamos cegos espiritualmente, nós ficamos insensíveis. E esse é o mais triste. Que estaremos sofrendo com todas as coisas e não vamos nos dar conta. Vamos achar que está tudo bem, está tudo bom, normal. E isso é algo muito perigoso. Nós não enxergamos, nós não entendemos as verdades, a realidade, as situações, os perigos. E muitas vezes nós não entendemos os recados que Deus manda. Coisas que Ele traz em nossas vidas e passam por cima. A gente não percebe. Por quê? Estamos insensíveis, doentes, cegos, surdos. Então não vamos entristecer o Espírito Santo. Não vamos extinguir o Espírito Santo. Como? Não fazendo essas coisas. Tudo que nós vimos é causa e efeito. Se você não orar, se você for ingrato, se você desprezar a palavra, se você é indiferente, se você permite a aproximação do pecado, se você não evita a aparência do mal ou a tentação ou o próprio pecado, tudo isso é o que entristece e o que aumenta o entristecimento e a extinção do Espírito Santo em nossas vidas.